Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Estou feliz porque Deus me deu a oportunidade de voltar apresentando o programa Fé Perfeita, que nesta série de programas especiais trata dos temas pregados pelo profeta William Branham. No programa de hoje nós teremos a mensagem A Seta da Libertação. Esta mensagem foi pregada dia 1º de agosto de 1956. A leitura feita foi o segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 14 a seguir. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomando-as, então disse ao rei de Israel: fere a terra. E a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Estas são palavras que estão registradas aqui, que fazem menção do final da vida do profeta Eliseu. Eu gostaria de voltar com você lá no princípio. Nós sabemos que Elias o Tisbita aparece no capítulo 17 do livro de 1 Reis. E ele tem um ministério no reinado, no período enquanto Acabe, rei de Israel, houvera se casado com uma mulher chamada Jezabel, filha de um rei que tinha se apossado do trono porque havia matado o seu antecessor. E então o casamento se deu por motivos políticos, porque era um fortalecimento do reinado de Israel com o reinado daquele homem que se tornou sogro do rei Acabe. E Jezabel, sendo uma pagã, seu pai, rei dos Sidônios, ele era antigamente um sacerdote, a ensinou, e a Bíblia até chama Jezabel de sacerdotisa, não é? Chama de profetisa destes reis, deste paganismo que era a adoração de Astarte e a adoração a Baal. Ela trouxe este culto pagão para dentro de Israel, e seu marido ficou, de alguma maneira, como rei, mas quem dominava era a mão daquela mulher que a Bíblia chama de assassina e tem um fim muito trágico.
Aliás, irmã que está em casa me assistindo, é a única mulher na Bíblia que se pintou e o seu final foi ser comida por cachorros. Talvez você nunca imaginou o que é isto, mas este é o final trágico de uma mulher que se pinta. Se você notar, isto vem do paganismo. O cristianismo nunca foi voltado a estas coisas. Uma mulher deveria ser como ela é, simples, sem arranjos, sem pinturas, porque, na verdade, isto vem do paganismo. Uma mulher cristã não deveria agir assim. Mas vamos seguir adiante, não é o meu assunto. Mas então Elias profetizou neste reinado, matou os profetas de Baal, os desafiando lá em cima no Monte Carmelo, mas depois atemorizado, não pelo rei, mas é duro a gente ter que lembrar disso, né? O poder feminino. Nós vivemos hoje na época das mulheres, hoje é o direito da mulher, delegacia de mulher, e elas adquiriram na Lei Maria da Penha uma força muito grande, que eu quero dizer a vocês, irmãs e mulheres, eu não estou contra a proteção que a lei dá a vocês. Eu estou contra homens que são espancadores, que são violentos, que não sabem respeitar e tratar uma mulher como ela deveria ser tratada. Eu estou extremamente contra a isso, mas também estou contra o comportamento vulgar, sabe? Sem posicionamento de dama. Estou contra a mulher que perdeu a feminidade, deixou de ser feminina, se tornou máscula, agressiva. Isso também é uma coisa que nós não podemos estar favorável. Elas fazem a provocação, a lei está aí para amparar e depois, então, se termina. São fatos muito concretos. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem como símbolo da liberdade uma mulher. A estátua da liberdade é uma mulher. E a mulher está no topo dos Estados Unidos, e depois da mulher vem os cachorros e os animais, e por último está o homem. O homem vale menos do que um cachorro lá. E você caminha para isso em todas as nações, porque a Bíblia diz que seria a época do direito das mulheres. Agora eu pergunto para você, uma mulher vai a um hotel, como foi o caso do Mike Tyson. Uma mulher vai ao hotel de madrugada, ela foi fazer o quê? Ela foi orar? Foi lá no quarto daquele lutador fazer o quê? Ora, uma mulher está despida no meio das ruas, mostrando suas nádegas, suas pernas, seus seios, ela está procurando o quê? Ela está mostrando isso para quê? Então, estas são coisas que devem ser ponderadas, mas que a lei não vai ponderar. Eu quero só lembrar que a Bíblia é um livro de equilíbrio. Diz para a mulher vestir honestamente que um homem que olhar para uma mulher com intenções de cobiçá-la, ele é adúltero, irá para o inferno, mas uma mulher que expõe seu corpo, ela é 50% naquele adultério. A Bíblia diz que uma mulher deveria respeitar seu marido, reverenciá-lo, prestar culto como se presta culto a Deus. Mas diz para o marido fazer o que Deus faz por ela. Deus pisa? Não. Deus amou a igreja, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou sua vida. Então isso é equilíbrio. Um homem ama, uma mulher reverencia. E isto termina numa família. Mas no padrão que a sociedade e a televisão estabeleceu para os lares, é briga, precisa de Lei Maria da Penha, é assassinato e mulheres desequilibradas e homens na mesma situação. Mas voltemos para o nosso assunto aqui. Quando o profeta Eliseu, ou o profeta Elias, desafiou os profetas de Baal, que eram profetas de Jezabel, desta mulher assassina, ela mandou procurar Elias como procura uma agulha no palheiro. E Elias fugiu com medo de uma mulher. Coisa tremenda, não é? E aí ele foi para o Monte Horebe, e Deus disse para ele, você pega o caminho de volta, deixa de ser medroso. Eu quero lembrar a você aqui, amigo telespectador,
que o pior presente que o diabo pode dar para uma pessoa é medo. Você não precisa ter medo de nada se Deus está com você. Nós temos uma população assustada. Você tem medo de andar de ônibus, você tem medo de motoqueiro, você tem medo de assaltantes, você tem medo de morrer de desastre, você tem medo de morrer de avião, você tem medo olha, as pessoas vivem de câncer, de doenças. As pessoas vivem assombradas, sabe? Quem tem Deus na sua vida e no seu lar não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo que seus filhos não vão passar fome, que você não vai sofrer desempregado. Você pode ter confiança que Deus vai cuidar de você. Mas quando você tem medo, sabe o que a Bíblia diz? Jó disse: aquilo que eu temi foram as coisas que me aconteceram. Quando você tem medo, você atrai aquilo para você. O Elias ficou com medo da Jezabel. Correu e Deus falou: olha, eu não quero um homem medroso. Deus não quer pessoas medrosas. Deus quer pessoas confiantes. Volte, sua missão não terminou. Isso é a mesma coisa de dizer para você que está em casa: sua missão não terminou, você é mãe, o câncer não pode te matar, nenhum mal te sucederá, você vai dar a volta por cima. Você vai cumprir sua missão. Agora, quando sua missão terminar, então é hora de ir para casa, de alguma maneira nós vamos ter que ir. Não tenha medo de nada. Deus disse para Elias: volte, sua missão não terminou. Vá convocar um homem para ficar como profeta em teu lugar. Foi aí então que ele encontrou Eliseu. E quem pensou que Deus mandou Elias pegar Eliseu e que da noite para o dia tudo estava terminado, se enganou. Porque aí você vai ver que Elias passa, lança sobre Eliseu o seu manto, e aí então ele vai seguir ao profeta Elias, e são mais 12 anos de treinamento para que aquele homem assumisse o lugar do profeta Elias. Então ele assume com uma promessa. Elias é levado ao céu num redemoinho, num carro de fogo, e então ele assume com a promessa de receber a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias para executar este ministério. Ele tem como missão fazer 3 coisas. Elias era para ungir Eliseu, profeta, em seu lugar, a Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel, para exterminar a casa de Acabe e de Jezabel. Esta era a missão, mas você vai ver que Elias apenas cumpre uma parte. Ele só ungiu a Eliseu. Eliseu ungiu a Jeú e ungiu a Azael, rei da Síria. Estas são citações para que você tome conhecimento do ministério de Eliseu. Elias foi tão duro que disse para Acabe uma vez. Acabe o encontrou e disse: você é o perturbador de Israel? Ele disse: não, o perturbador de Israel é você e as feitiçarias da casa de teu pai. Mas quando a gente fala em feitiçarias, preste bem atenção, e você deve prestar atenção a este assunto, sabe? Porque ele não estava com medo de enfrentar o rei Acabe. Mas esta coragem de Elias de enfrentar um rei, dizer isto para um rei, também veio sobre Eliseu. Eliseu encontrou o rei de Judá, junto com o filho de Acabe, e ele veio perguntar sobre uma guerra que eles iam travar, e o profeta Eliseu claramente disse: olha, se não fosse pela presença do rei de Judá, eu nem olharia para a tua cara, viu? Porque você é péssimo, em outras palavras. Ele não deu a mínima, e você veja o comportamento de um verdadeiro homem de Deus que não está por trás, atrás de políticos para receber tapinha nas costas e benesses. Quer saber de uma coisa? Quando o rei da Síria enviou o general Naamã à casa do profeta Eliseu para que Eliseu orasse por ele, para que ele sarasse de uma lepra, ele não fez como os pregadores de hoje fazem, correu lá e deu tapinha nas costas e recebeu e botou um tapete: olha aqui o grande general entre nós.
Não. Ele nem saiu para receber o general Naamã, que veio com uma comitiva, que veio com ouros, que veio com presente. Ele nem saiu atrás de dinheiro. Que coisa vergonhosa são papéis de pregadores que vivem atrás de dinheiro, gente. Pedindo, implorando. Não é uma vergonha você ir num culto e ver as pessoas correndo? Só passa 2 horas sentado na igreja, 1 hora e 45 minutos tocando em dinheiro e pedindo dinheiro para as pessoas, implorando para as pessoas. Eliseu não apareceu, Eliseu não recebeu as ofertas do rei. Eliseu determinou: você quer ser curado? Vá no Jordão e lave 7 vezes. Olha, o general ficou indignado. Você pode ficar indignado do jeito que você quiser. Vou dizer para você que está em casa: ou você obedece à Bíblia na íntegra, ou você vai para o inferno perdido. É duro dizer isso, mas esta é a verdade. Nós precisamos nos conscientizar que não é nada pesado. É felicidade, é paz, é ter uma família, é ter uma vida organizada, é ter temor de Deus, é não fazer parte disto que está. Claro que a Bíblia diz: o mundo está no maligno. Por que a igreja se vendeu e se acovardou da maneira que está acovardada? Vamos voltar aqui. Mas o povo não sabe o que é um homem de Deus, não sabe o que é um profeta de Deus. Temos muitos pregadores no púlpito hoje, mas pouquíssimos homens de Deus. Voltemos aqui para as Escrituras. E o profeta Eliseu era deste quilate. Então, quando ele, no final da sua vida, já perto de morrer, Jeoás vem a ele para perguntar, veio a ele visitá-lo entre aspas. Aqui veio ver o profeta, mas por quê? Se você ler a história, você vai ver que as pessoas vêm atrás de Deus porque o negócio está preto para o lado delas. Ou estão doentes, ou estão desempregadas, ou estão problemáticas, mas não olha quando está tudo bem, ninguém nem se lembra de Deus. Isso é a mesma coisa. Faça uma viagem de avião aí, deixa o avião dar uma turbulência e começar a balançar para você ver. Aparece gente rezando a Ave Maria, pedindo misericórdia, falando em Deus. Quando o avião acaba, a turbulência pede uísque. Essa é a situação da sociedade. Pessoas vêm falar em Deus na igreja, quando termina, nem voltam para agradecer. Você já viu isso na Bíblia. E aqui, o rei Jeoás veio a Eliseu porque o exército dos sírios tinha cercado Israel. Estavam completamente cercados, sem chances de vencer. Então se lembra que tem um profeta, que se lembra que existe um Deus, e eles foram então ao profeta, que é um vidente, para consultar se Deus ia dar algum livramento. Chegando, encontrou Eliseu doente. Esse Jeoás, ele seguiu o exemplo de seu pai. Começou bem, mas depois relaxou. Jeoás era um fronteiriço, é um meio termo, é aquele que quer agradar a Deus e ao povo. O maior erro é este. Se você pegar a Bíblia, o rei Saul teve seu reino destruído por deixar de obedecer a Deus para ouvir a voz do povo. Deus mandou ele matar os amalequitas, ele guardou as ovelhas e vacas, porque o povo pediu para ele guardar. Escuta aqui, é interessante, julgue você que está em casa, obedecer a Deus ou aos homens. Quer você a Bíblia ou quer você a sociedade? Se veste conforme a Bíblia ou conforme os atores da televisão? Cria seus filhos conforme a Bíblia, no temor do Senhor, ou conforme a sociedade presente está indicando? Sua igreja parece com a igreja da Bíblia ou é um mundo, uma sociedade infiltrada com jogos, entretenimentos, mulheres seminuas, cabelo cortado, rosto pintado, pastores que mais parecem frangos de granjas no púlpito porque não tem coragem de pregar a verdade para o povo? Corações de galinha, fracos, mensagens inoperantes. Escuta aqui,
Esta é a verdade das Escrituras. Deixa eu terminar o meu assunto aqui de uma seta da libertação. Quer saber? Quer ter Deus ao seu lado? Quer lançar através deste programa uma seta para libertar-se de tudo que está te cercando, te oprimindo, que quer te matar, que quer te levar para a perdição? Comece fazendo uma limpeza na sua casa. Tire os jornais vulgares. Olha, tire a televisão, as novelas, os entretenimentos, estes programas baixos, de palavreado sujo, de mulheres com cenas de sexo. Tire estas coisas de dentro da sua casa, limpe a sua vida. Televisão deveria ser ligada para programas educativos, sabe, que pudesse trazer ajuda para você, mas acabar com a família, fazer filhos ser rebeldes, mulher trair marido, marido trair mulher, empurrar o homossexualismo para dentro da sua casa ou trazer, mesmo nos programas de noticiários, um derrame de sangue dentro das casas, ensinando os ladrões a roubarem, os assassinos a serem mais cruéis uns com os outros. Que beleza tem nisso? Limpe a sua casa, limpe a sua vida. A igreja quer Deus, tire o mundo de dentro. Bote para fora do púlpito esse pregador que não tem coragem de pregar. Tire as mulheres dos púlpitos. Isso é contrário à Bíblia. Eu quero saber quantos querem ficar com a palavra. Isto é uma seta de libertação que o profeta Eliseu vai dizer para o rei por causa de uma posição. O rei de Israel se viu cercado, o rei Jeoás se viu cercado, encontrou um profeta de Deus, o velho doente, quem sabe trêmulo em cima de uma cama, mas se aproximou de maneira respeitosa. Tudo vai da maneira como você se aproxima. Como é que você se aproxima de Deus? Cheio de razão? Ou você se aproxima de Deus como muitas pessoas se aproximam? Vou fazer um propósito aqui de se eu vender isso, se eu fazer isso, eu vou dar dinheiro. Deus não está precisando do seu dinheiro, Deus quer sua vida. Não é seu dinheiro que Deus está procurando. E tem muita gente que dá dinheiro, dá oferta, dá dízimo, mas a vida é um fracasso. Deus não está interessado nisso. Mas este rei chegou diante do rei, do profeta Eliseu, de maneira tão respeitosa, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era um reconhecimento. Disse: olha, velho profeta, meu pai, a sua vida é mais importante do que os meus carros de guerra, que eram caríssimos, e meus cavaleiros, homens fortes. Eliseu estava velho, morrendo, mas o valor dele era muito maior, porque da boca dele saiu a orientação para o livramento daquela nação que seria destruída. Então ele disse: tu vales muito mais do que meus cavaleiros e meus carros. E é verdade. Olha, a palavra de Deus na boca de um homem é capaz de salvar uma nação. E Deus, por causa de uma pessoa, é capaz de mudar um programa nacional para salvar uma pessoa. Eu quero só lembrar a você. Eliseu então deu a saída. A saída é esta: pega o seu arco. Pense que a disponibilidade e a coragem de enfrentar e a libertação e a solução do problema fica na sua mão, minha irmã. Pegue o teu arco. Fique na tua mão, meu irmão. Pegue o teu arco, tenha coragem de enfrentar. E ele pegou o arco. Toma uma flecha, ele pegou a flecha. Disse: agora estique aí o arco, ó, e põe a flecha, estique o máximo. Aí quando ele esticou, o velho profeta colocou as mãos sobre as mãos daquele rei. Ora, por trás das mãos de um homem de Deus está a mão de Deus. E a mão do Senhor estava com a mão daquele rei agora. E a mão de Deus pode estar com você na sua casa agora também. E pode te dar a seta da libertação desta doença, deste problema, disto que vem afligindo a sua alma, e mudar um quadro que está te cercando nesta hora.
Nós estamos aqui diante do mesmo Deus e eu não estou aqui contando histórias. Então, disse agora, abra a janela para o lado do Oriente. Lembre-se que Jesus vem do lado oriental. É de Cristo que virá seu socorro. Não é de doutores, não é de psicólogos, não é de argumento natural, não é a sua força, não é a sua capacidade. Deus é que tem que te ajudar. E ele abriu a janela e disse, atire a flecha. Então eu vou terminar o programa, porque eu já estou sendo chamado para parar, chamando você para pedir Jesus, atire a flecha, lance a sua oração. Como disse Pedro, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E sabe o que aconteceu? Quando ele lançou a flecha, ele disse, agora pegue a sua flecha, é hora de crer. E disse, pegue o arco, pegue a sua flecha e fira a terra. E repita agora dentro da sua casa, eu creio em Deus, a minha libertação chegou, é a hora da minha vitória, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Deus é a minha força, Deus é a minha cura, Deus é a minha libertação, Deus é a minha salvação, Deus vai resolver meu problema. Não tenha medo de repetir isto 10, 20, 50 vezes por dia. A solução estava nisso, mas acontece que nós temos hoje um grupo de pessoas, de gente desanimadas, que não tem coragem nem de crer. O rei pega a seta e fere 3 vezes a terra. Está cansado? Ah, não veio hoje. Ah, não veio amanhã. Parece que Deus não me ouviu. Você tem fé? Creia. Nesta hora, eu tenho certeza que Deus lança uma seta, uma oportunidade para que haja uma libertação, uma mudança na sua vida, na sua igreja, na sua fé, e você possa se ver livre de tudo que está te oprimindo. Deus é sua salvação. Primeiro acerta a sua vida, tire o mundo, tire o que está errado. Limpe a sua vida, adultério, cigarros, bebidas, todas estas coisas sujas, futebol, todas essas mentiras. E coloque Deus em primeiro lugar. E então você verá, o resultado será, você terá a vitória sobre tudo aquilo que te aborrece. Esta é uma promessa. Vamos orar porque o tempo meu acabou. Pai, eu espero que estas pessoas estejam clamando a Ti e que possam agora mesmo lançar sobre Ti as ansiedades e ter coragem de Te confessar como Deus, como Salvador, como curador, como protetor, como ajudador, como amigo, como advogado, como médico, sobretudo como Salvador das almas. Abençoe este povo, ajude este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.